Amém? Vamos à palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria que você abrisse essa Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 13, verso 22. Mateus 13, verso 22. Como eu costumo dizer, é um texto bastante conhecido, até porque é uma parábola, uma das mais famosas, mas nós vamos ler somente um versículo, Mateus 13, 22. A palavra vai dizer assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os irmãos podem ler comigo no verso 22 do capítulo 13. Vamos ler mais uma vez? 1, 2, 3. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Amém. Uma manhã de consagração, de jejum e oração. No primeiro momento, pela Semana da Mulher, eu pensei, vou pregar um texto sobre uma mulher. E eu orei e pedi um direcionamento, mas o Senhor não me deu nada. Eu ficava, Jesus, o que o Senhor vai me revelar? Até que no domingo Deus nos trouxe essa palavra. Eu falei, não é sobre mulher, mas se encaixa para a vida de cada cristão, seja ele um varão ou uma varoa. E quando nós nos deparamos com essa parábola, como eu falei, uma parábola bastante conhecida, presente nos 3 evangelhos sinóticos, nós temos essa mesma história contada em Marcos, nós temos essa mesma história contada no Evangelho de Lucas e nós lemos aqui segundo o Evangelho de Mateus. É um texto que particularmente marcou muito a minha vida, porque eu lembro que nesse período que eu estava, vou ficar no paiol, não vou, eu estava em oração ao Senhor e um domingo pela manhã foi pregado sobre isso. E eu lembro que Deus falou grandemente ao meu coração: aqui, paiol, aqui, a terra é boa, a semente que sai do altar é boa, vem pra cá que você vai frutificar. E eu olhei e falei, Senhor, essa é a resposta que eu estava buscando, é realmente o momento de romper e vir. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado neste lugar. E então esse texto ele me é muito particular, porque marca algo muito importante na minha vida. Mas eu acredito que também no decorrer da sua vida como cristão, você já deve ter ouvido esse texto por diversas vezes e provavelmente também já ouviu palavras sobre ele. O texto que nós lemos está no Evangelho de Mateus, como eu falei, e eu coloco Mateus como evangelho dos grandes discursos, Nós temos Jesus falando no Sermão da Montanha, nós temos o sermão onde Jesus vai falar sobre as últimas 12, Mateus 24, 25, enfim. E nós, quando entramos para esse texto da parábola de Jesus, onde ele vai falar não somente sobre o semeador, mas ele vai falar sobre a parábola do joio e outras parábolas, a gente vai entender que Jesus vem de uma sequência onde ele está ali ensinando aos seus discípulos o poder da palavra, o poder da pregação do Evangelho. Jesus termina ali a pregação do Sermão da Montanha, que começa em Mateus capítulo 5. Logo depois ali, Jesus faz a chamada ali dos discípulos, aqueles 12 que seriam os seus apóstolos, e começa então a ação. Jesus começa a pregar, a curar, e aquilo começa a causar um certo desconforto entre os fariseus, entre os religiosos da época. E Jesus então, naquele momento, a partir do capítulo 13, ele para explicar para a multidão, para os seus discípulos, aquilo que estava acontecendo. Havia a prática, agora era o momento da teoria. E a palavra vai nos dizer que Jesus estava ali de frente à multidão e começa a falar por parábolas. Começa ali a explicar e ensinar ao povo através de parábolas. E parábolas são muito didáticas, nós aprendemos isso principalmente quando nós estamos naquela fase de crianças, que nós trazemos aqueles elementos, sejam bonecos, pinturas, figuras, filmes, porque é muito mais fácil de gravar.
Quantas e quantas vezes nós não já vimos dessa parábola sendo representada, dos 4 solos, aquele momento ali, onde Jesus ele se utiliza de coisas do dia a dia daquele povo para ensinar. E esse é de fato o fundamento da parábola, que são histórias com objetivo para ensinar algo. O pregador Batista no seu chat vai dizer que a parábola do semeador, que é a que nós estamos falando aqui, é uma das parábolas mais importantes, se não a mais importante dos evangelhos sinóticos, porque ela vai falar sobre o poder da pregação. Mas é interessante porque essa parábola também é única, porque não somente Jesus conta essa parábola para os discípulos, mas ele explica. Não é normal que Jesus explicasse ali as parábolas, mas vai dizer que ele está contando as parábolas ali para a multidão. Mas quando a multidão vai embora, os discípulos ficam ali e eles chegam e perguntam: por que o Senhor fala por parábolas? Por que o Senhor estava falando daquela forma? O que o Senhor quis dizer? Isso é interessante, que é a primeira coisa que eu entendo e eu começo a aplicar no decorrer desse texto, porque tem coisas que realmente é para a multidão, mas tem coisas que só para aqueles que têm intimidade. Porque Jesus naquele momento contava uma parábola, explicava, mas somente aqueles que tinham intimidade poderiam chegar e dizer: por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor faz aquilo? De qual forma que o Senhor está dizendo sobre isso? E Jesus ele pacientemente explicando, mesmo que de uma certa forma dizendo assim: poxa vida, vocês ainda não entenderam, mas ele explicava, porque os discípulos tinham intimidade e acesso ao Pai. E isso realmente traz um alimento aos nossos corações, porque existem coisas que talvez o mundo não entenda, existem coisas que talvez a pessoa que está do seu lado, talvez até alguém que mora com você na mesma casa não vai entender, mas é algo que é entre você e o Senhor, onde o Senhor vai descortinar aquilo que estava em oculto para te explicar: meu filho vai ser assim, minha filha vai ser assim, vai ser dessa maneira. Por quê? Porque você tem intimidade com o Pai. E isso é muito forte, meu irmão e minha irmã, porque eu creio na palavra do Senhor, onde ele vai dizer: porventura não fará algo ao Senhor sem antes falar ao seu profeta. E nós vemos isso sobre a vida de Abraão, que Deus antes de destruir Sodoma e Gomorra, chama Abraão para uma conversa. É impossível, eu tenho vivido isso na minha vida, que algo onde Deus vai fazer, Deus não nos avise antes, Deus não nos prepare antes. Talvez nós não saibamos tudo o que vai acontecer, porque Ele continua sendo Deus, mas Deus prepara o teu coração, Deus prepara a tua vida, Deus prepara a tua saúde. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer aquilo que a palavra nos ensina. O Senhor não dá fardo que você não possa suportar. O Senhor não dá um caminho ao qual Ele não está do seu lado. Por quê? Porque você tem intimidade. E aquele que tem intimidade não vive no superficial, mas Deus vai para o profundo. Quem tem intimidade enxerga, vê, vive, entende além do que a multidão enxerga. Então aqueles que têm intimidade perguntam para Jesus e dizem: por que o Senhor fala por parábolas? Já que eu tenho acesso, mesmo que eu vá tomar um puxãozinho de orelha, Deus, Jesus, por que o Senhor fala? Jesus começa ali a explicar. Por quê? Ele utiliza de situações comuns dos seus ouvintes para que o ensino ele seja melhor assimilado. E nós precisamos entender algumas situações referentes à parábola do semeador, porque no primeiro momento parece que o semeador era um semeador displicente, porque ele vai pegando e vai jogando as sementes. O texto vai nos dizer no versículo 1 do capítulo 13 que o semeador saiu a semear. Perdão, verso 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Mas é algo que talvez para nós, dentro daquilo que nós entendemos do nosso processo, né, de plantio, talvez os irmãos sejam mais avançados do que eu nisso, né? Seja algo que, poxa vida, ele não preparou a terra para receber, mas era algo comum naquele tempo, algo que era comum ali para aquelas pessoas, onde existiam até alguns casos que os estudiosos vão dizer que a semente primeiro era jogada para depois a terra ser arada. O semeador então tinha uma bolsa de lado, onde ele pegava e ele jogava.
Ele pegava e ele jogava a semente. Ele pegava e ele jogava a semente. E depois a terra ali ela era preparada. E é interessante por que Jesus utiliza dessa parábola e por que ele nos explica dessa maneira, para que nós possamos ter duas certezas. Quais? O semeador e a semente são as mesmas. Só um semeador, e é Jesus, aquele que nos ensina a palavra. Nós, obviamente, podemos nos colocar como aplicação daqueles que pregam a palavra, daqueles que semeiam, mas a semente é uma só. Não há distinção entre as sementes. O que muda a frutificação é o solo. Inclusive, em algumas Bíblias, o texto que está ali na parábola não está a parábola do semeador, mas vai dizer a parábola dos 4 solos. Porque nós vemos ali os 4 solos que recebem do mesmo semeador a mesma semente, mas respondem de formas diferentes. O primeiro nós já conhecemos, ele ouve, mas não entende. E aí a palavra de Deus vai nos dizer, na explicação de Jesus, que é o diabo que vai lá, assim como as aves, vai e tira a semente do seu coração. O segundo solo é aquele que ouve, mas não tem raiz. Ele foi semeado ali entre os pedregais, entre as pedras. Então ele não consegue se sustentar. O quarto solo é o mais conhecido, é o que nós, em nome de Jesus, somos. Amém? Amém. Que é a terra boa, aquela onde a semente é plantada, ele ouve, aquilo germina no seu coração e ele frutifica. Alguns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Mas o que Deus falou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa manhã é sobre o terceiro solo, o terceiro tipo de solo. E a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 13, verso 7, que outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O terceiro solo é um solo que, mesmo que aos olhos, assim a olho nu, olhando assim, parecia muito bom, mas tinha ali em suas raízes algumas coisinhas ali de espinhos. Aquilo que dentro da agricultura, do plantio, digamos assim, são chamadas de ervas daninhas. Ervas que dificultam o crescimento da planta. E Jesus, quando vai explicar esse terceiro solo para os discípulos, ele vai falar aquilo, o texto básico que nós lemos no verso 22, que vai dizer: esse dos espinhos é o que ouve, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E é interessante, então, aquilo que nós entendemos a partir da explicação de Jesus, que Jesus dá nome a esses espinhos e divide esses espinhos em 2 categorias. Quais são? As seduções dessa vida, em algumas versões, as preocupações dessa vida. E a outra categoria, o amor ao dinheiro, a sedução das riquezas. E o que Jesus então está nos dizendo sobre esses espinhos que podem impedir que a semente frutifique? Primeira coisa que Jesus vai explicar é sobre a preocupação. E preocupação, o próprio nome ele já nos explica quando ele vai dizer: preocupação é uma pré-ocupação. É você estar ocupado por algo que ainda nem aconteceu. É pré, não
17, deixando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou a gente acredita que Deus está conosco e a gente não acredita, ou a gente acredita que o Senhor, conforme a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Eu sei que é importante e a gente vem, a gente ora, mas eu não dependo da palavra de um político, eu não dependo da assinatura do homem, até para me abençoar, Deus que determina. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque isso aconteceu comigo. Eu lembro que antigamente uma pessoa me prometia uma coisa e eu ficava na expectativa. Débora, eu vou te dar aquilo. Débora, vai acontecer aquilo. Eu ficava, ai meu Deus, vai acontecer, ai meu Deus. E quando não acontecia, eu ficava frustrada. Eu ficava assim, Deus, poxa vida. E aí Deus, ele sempre é muito direto comigo. Ele diz assim, eu não te criei para você ficar frustrada. Ah Deus, mas a pessoa prometeu, porque você está colocando a sua expectativa em outro. Até para te abençoar, Débora, sou eu que permito. Então hoje, quando a pessoa me promete alguma coisa, o que vem no meu coração, se o Senhor quiser. Porque as pessoas às vezes chegam, tá precisando, né? Eu vou te dar, se o Senhor quiser. Porque se Ele não quiser, você pode estar no seu coração com o objetivo de dar para me humilhar. O Senhor não vai deixar. Pode ser carona, pode ser dinheiro, pode ser lanche, pode ser roupa, pode ser o que for. Só me abençoa se o Senhor deixar. E se não deixar? Se não deixar, porque Ele sabe como foi aqui cantado. Quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando. E eu continuo caminhando. Por quê? Porque eu não caminho segundo necessidade. Porque eu não caminho segundo aquilo que me falta. Eu caminho segundo a palavra que está semeada no meu coração. Deus cuida de mim. Deus cuida da minha casa. Deus cuida da minha saúde. Deus cuida das minhas finanças. Deus cuida do meu ministério. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. E Ele não delega isso para ninguém. A segunda coisa que Jesus vai dizer, verso 21, a igreja pode ler mais uma vez. Verso 22, melhor dizendo, a igreja pode ler mais uma vez no 3. 1, 2, 3. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Amém. A segunda categoria que Jesus vai dizer de espinhos e ervas daninhas são a sedução das riquezas. Aquilo que nós como igreja temos trabalhado no decorrer desse ano é aquela pessoa que tira Deus do trono e coloca Mamon no centro. E é interessante porque essas semanas eu tenho lido sobre isso e eu vi uma pessoa falando algo que, se nós realmente não formos cristãos, entra no nosso coração como verdade. Porque ele disse assim, o dinheiro controla todo o ecossistema do mundo. Irmão, sendo racionais, é verdade. Porque naturalmente a gente vai pensar, se eu tivesse dinheiro, eu tinha acesso a isso. Se eu tivesse dinheiro, eu não passaria por aquilo. Se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria aquilo. E não são coisas ruins, não. São coisas para a sua saúde. São coisas para a sua sobrevivência. São coisas para as pessoas que você ama. E aí você começa a entrar aquilo no seu coração. O que você faz? Então eu preciso correr atrás de dinheiro. Só que o coração não está convertido. Porque a palavra vai nos dizer que não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. E como você entra nesse ciclo, nessa roda onde você vai estar dizendo, se eu não tiver dinheiro, eu não sobrevivo, o dinheiro torna-se o seu ídolo. Porque você precisa trabalhar para ter dinheiro. Porque você precisa desenvolver coisas para ter dinheiro. E aí você não passa tempo com a família. E aí você esquece da sua saúde, porque você precisa de dinheiro, de dinheiro. E aí o diabo é sujo e começa a colocar propostas na sua vida para que você tenha mais dinheiro. Mesmo que seja de uma forma ilícita. Naquele momento você pensa e vai dizer assim, é só ali, Jesus, depois
nada. Jabes, quando orou, disse: ó Senhor, que me abençoes. E Deus atendeu a sua oração. Espinhos que vão entrando no nosso coração, nos impedindo de receber a boa palavra. Espinhos que muitas vezes, sem perceber, nós permitimos que vão crescendo, nos tirando aquilo que o Senhor nos deu. Nós estamos falando de um solo que tinha tudo para frutificar, de um solo que tinha tudo para dar certo, mas não consegue ter Deus no centro, não consegue ter Deus no trono, não consegue ter Deus na primazia. E eu sei, meu irmão e minha irmã, que é muito mais fácil falar sobre isso, pregar sobre isso, do que realmente viver. Porque viver a necessidade bate a porta. Eu sou uma pessoa que pelo menos costumo me indignar muito com algumas questões de injustiça. E quando eu olho, eu vejo, eu começo a clamar e me dá realmente no coração, eu começo a falar aquilo que Jesus nos ensina. Em Mateus 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Há momentos no louvor, seja onde eu estou na escala, nas minhas devocionais, que eu canto sobre a volta de Jesus, para me dar uma perspectiva de que isso aqui vai acabar. Porque tem hora que é doloroso demais, tem hora que é difícil demais. A gente não precisa nem ter na nossa vida, é só você abrir o noticiário, é só você pegar o celular, é só você ligar a televisão. Quanta injustiça, quantas coisas acontecem. Então é muito fácil você tirar Deus do trono e colocar ali as suas necessidades, colocar na mão ali, mas é uma guerra. É algo que você precisa ter muito bem centrado, de que você não vai abrir mão da semente que foi pregada, da palavra que foi colocada. E quando a necessidade vir, e quando o problema vir, e quando a falta vir, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Não permitirá que os meus pés vacilem, não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ah, meu Deus não está morto, o meu Deus não está parado, o meu Deus não está dormindo, o meu Deus permanece poderoso para fazer na minha vida e na tua vida também. Aleluia! Ah, meu irmão, é uma guerra. E nós precisamos entender a seriedade da guerra pelo som do nosso coração. É por isso que Salomão vai dizer no livro de Provérbios sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarde o teu coração. Quem está no trono do teu coração, minha irmã e minha irmã? São as suas necessidades, é aquilo que você precisa, é aquilo que você quer. É o dinheiro. Quem está como ídolo, quem está no lugar onde não deveria. Porque é do nosso coração que saem todas as saídas de vida, todos os caminhos. Toda guerra é uma guerra de adoração. Toda guerra é uma guerra de adoração. Estaremos adorando ao Senhor, ou a alguém, ou a outra coisa. Você vai ver no decorrer da história, quando Babel acontece, justamente porque os homens queriam levantar uma torre no seu coração, eles queriam dizer: nós somos maiores que esse Deus. É uma guerra de adoração. Quando Sodoma e Gomorra acontece, a palavra de Deus vai dizer, quando
sobrecarregados. E a gente para pensar, eu não parei para orar, eu não parei para buscar, eu não parei para realinhar meu coração sobre aquilo que Deus tinha a meu respeito. E não é porque a gente é ruim não, irmão, mas é por causa das coisas da vida. Às vezes a gente acorda, aí vai lá, meu Deus, eu já tenho uma necessidade ali, se pegar o celular, então, é mensagem do WhatsApp, é gente que passou mal, é gente que não sei o que, você começa a atender, começa a responder, e você age ali, você faz aqui, e vê ali, o almoço, e não sei o que, e o trabalho, é isso, é aquilo, você acaba o dia cansado. E aí Jesus vem nos dizer, ele vai falar, a primeira coisa que você precisa fazer ao acordar é alinhar o seu coração àquilo que está no céu. É entender, Jesus, aconteça o que acontecer, no trono do meu coração só tem um rei. Pode vir a necessidade que for, no trono do meu coração só o Senhor que manda. Eu não sei o que me espera quando eu sair dessa cama, mas o Senhor será exaltado de agora até o momento em que eu for dormir, porque só tem o dono da minha vida. Ele é Jesus Cristo. É não viver de necessidade, é todos os dias estar realmente lutando. E a palavra vai ser muito clara quando ela vai dizer no final do verso 22 que nós lemos, que o objetivo é que a terra fique infrutífera. Infrutífera. Quando Jesus nos ensina que pelo fruto os conhecereis, isso também é demonstrado na parábola do semeador. Por quê? Porque a terra boa é evidenciada pela terra que dá fruto. Então quer dizer que se eu não der fruto, eu não sou terra boa? Como que a gente dá fruto? Tem fruto do Espírito, irmão. Não estou falando só de coisas materiais. Você tem que frutificar, você tem que ser compassivo, você tem que ser bondoso, você tem que ser alegre, você tem que ter paz. E isso só se consegue como? Tendo Deus no trono do nosso coração. Porque por nós mesmos, sem condições, por nós mesmos, às vezes a gente se irrita, não falando de mim, se irrita de estar andando com pressa e a pessoa devagar na nossa frente. A vontade que dá, não vou nem falar a vontade que dá, mas dá vontade, né? De dar um chutinho, um empurrão, ou pelo menos chegar e falar assim, irmão, anda! Mas a pessoa às vezes quer andar na passarela da Pavuna, pegando o metrô, ou no calçadão, quando está chovendo, e aí os camelô pegam aquilo tudo ali, como se estivesse, não sei, na Times Square, né? Zoológico aí de mão dadas, olhando, contemplando ali. A gente já gravou todas as lojas, meu irmão. É ali a Lemon, depois vem a de maquiagem, depois as que vem a drogaria, Drogas Mais, depois as que vem tem outra drogaria, tem a galeria, tem a loja de bijuteria, tem o Bibis. Já gravou tudo! Mas a gente anda assim, ó. Ó que lindo o calçadão. E a gente está com pressa, não está assim, peraí, mas a gente não faz por quê? Porque a gente tem fruto do Espírito. Eu estou falando de um extremo só para que a gente entenda. Eu sei que ninguém vai fazer isso, só uma brincadeira mesmo. Ninguém vai fazer isso. Mas às vezes em casa, aquela coisa que vem para te irritar, aquela coisa que vem para tirar a tua paz, que vem como erva daninha dentro do seu coração, para tornar a tua terra estéril. Mas você precisa aprender, se eu sou bom solo, eu tenho que frutificar. E o meu fruto vai aparecer aqui, ó, nesse momento. E aí você vai poder dizer como Paulo, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque no momento que a minha carne queria responder, no momento que a minha carne queria fazer, no momento que eu queria ir por aquele caminho, o Senhor foi. Não permitiu. Por quê? Porque no trono do meu coração só há um Deus. É viver realmente aquilo que o apóstolo vai nos falar em Filipenses 3, verso 18. Porque muitos há do que quantas vezes disse, agora também são inimigos de Cristo,
como eu falei, né, que tornei uma especialista em apicultura. Cuidado de plantas. Na verdade, quem é especialista lá em casa é minha mãe. Mas a gente sabe que qualquer planta, se você não cuidar diariamente, ela morre. Então não é só praticar hoje e amanhã. Entrega na mão de Deus. Não. Todos os dias. E qual a técnica utilizada para retirar espinhos? Qual a técnica utilizada para retirar as ervas daninhas? Existem duas técnicas. A primeira delas é você botar uma luva potente e tirar com as suas próprias mãos. É uma técnica perigosa. Por quê? Porque o espinho pode te machucar e pode te ferir. E o que é isso dentro da palavra do Senhor? Levando cativo todo o pensamento a Deus. É algo que precisa ser didaticamente feito. Veio algo no meu coração, veio algo na minha mente. Senhor, é da tua vontade? Senhor, é isso? Não, esquece, apaga, deleta, joga fora, exclui. Amém. Pá! Nem passou para outro ouvido, parou aqui mesmo. Porque tem pensamento que entra por aqui e sai do outro, né? Não, nem passou, daqui mesmo saiu. Veio o pensamento, veio algo. Ah, Senhor, é da tua vontade? É, abraça, é isso. Então, Senhor, isso eu guardo dentro do meu coração. Porque existem palavras que você vai precisar aprender a ignorar. Existem sentenças que você vai aprender a virar, com a educação, virar o rosto e dizer: Senhor, isso não é para mim. Existem coisas que vão te falar, existem notícias que você vai receber, que em nome de Jesus você vai ter que dizer: eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, porque eu não recebo. Mas a gente não pode ser um solo aberto. Qualquer palavra, você não vai dar certo, assim, eu não vou receber. Porque você não vai para frente, assim, eu não vou para frente. Porque você vai precisar, você tem uma semana de vida, Jesus, eu tenho uma semana de vida. E ao invés de os presbíteros orar, ao invés de vir para a igreja, vai onde? Eu vou procurar um plano funerário. Eu vou ver o que vai acontecer. Rejeita essa palavra no teu coração. O que o homem falou é importante? Pode até ser, mas o que Deus disse a meu respeito é melhor. Segunda forma de se tirar o espinho, utilizando pesticida. É você colocar uma receita, né? Não é receita que se fala, mas você colocar lá um produto e tal, e você borrifar na planta, para que aqueles espinhos, para que aquelas ervas daninhas morram. E o que quer dizer isso dentro do nosso dia a dia? É você ser borrifado, alimentado, encharcado, inundado com a palavra de Deus. Porque a palavra veio e vai lhe dizer que ela é como uma espada de 2 gumes, que ela é afiada, que ela corta espinho, que ela quebra o arco, que ela despedaça, que ela realmente vai sobre aquela erva daninha e vai limpando o solo do nosso coração. Seja cheio da palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-se no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração. Conta ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para que ele estude o coração é totalmente dele. Se o pai que não sabe dar boas coisas a seu filho, quanto mais o pai que está no céu dará para os seus filhos bens. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Na minha vida só tem um trono, na minha vida só tem um Deus. Eu vivo seguindo a palavra diz que eu sou, eu ando seguindo o que a palavra diz que eu ando, eu caminho seguindo aquilo que a palavra diz que eu caminho, e eu vivo segundo aquilo que a palavra diz que eu viverei. Fui moço e fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita,
coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes nos entregou por nós, não nos dará com ele todas as coisas. Ah, meu irmão e minha irmã, fique de pé para nós terminarmos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem o condena? Pois é Cristo que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelha, como matador. Mas em todas essas coisas, nós somos mais, nós somos mais, nós somos mais, nós somos mais, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só espaço para ir no teu coração. Ou você vive, ou você vai deixar que os espinhos tornem a tua terra infrutífera. E Deus não nos criou para que sejamos estéreis. Então é tempo de frutificar, de alinhar no nosso coração aquilo que Deus quer de nós, para que possamos ser boa terra, não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. 30, 60, 100 por um. Onde você vai chegar eu não sei, mas eu sei que a semente no teu solo não é em vão. O esforço do semeador não é em vão, porque você cuida do solo do teu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Eu peço que você feche seus olhos.